Pela primeira vez em 20 anos, o Centro de Desenvolvimento para o Controle de Doenças reduziu o marco de desenvolvimento da fala para crianças pequenas. Pois é, antes, o marco apontado pelo CDC era de que crianças com 24 meses deveriam, em casos típicos, conhecer cerca de 50 palavras. Agora, com a revisão, esse número de palavras deve ser a média conhecida por crianças de 30 meses, ou seja, uma redução de expectativa de 6 meses. Essa decisão, claro, causou polêmica entre alguns especialistas, mas quem está ao vivo aqui no Notícias do Bem para falar sobre esse assunto é a fonoaudióloga, doutora Kelly Park. Doutora Kelly, seja bem-vinda ao Notícias do Bem, que bom vê-la de novo aqui com a gente, participando do programa. É sempre uma alegria receber você aqui. Muito bom dia, primeiramente. Gostaria de agradecer esse privilégio, né, de estar aqui no canal da IPP com vocês. Aqui novamente, né? Eu agradeço esse convite e é uma bênção estar aqui para poder compartilhar um pouquinho sobre assuntos diversos, né? Mas agora a gente vai falar sobre esse desenvolvimento da fala, nessa matéria que surgiu e causou um pouquinho de repercussão grande entre os especialistas e profissionais da saúde, principalmente. É verdade, doutora Kelly. Na prática, o que significa essa redução do marco da fala para as crianças? Como é que a gente pode entender de modo prático essa notícia? No primeiro momento, a gente tem que ficar um pouco atento, né, a essa divulgação e um certo cuidado, porque quando a gente fala sobre o desenvolvimento da linguagem, a gente também segue marcos do desenvolvimento, né? E esses marcos do desenvolvimento, eles são realizados por estudos científicos que estão baseados em evidência. Então, dizer agora que uma criança com 2 anos e 6 meses não falar ou não estar falando como uma criança típica, seria esperado, isso a gente deveria estar refletindo um pouco, né? Porque segundo o que está baseado em evidência e os autores clássicos no qual a gente estuda e que a gente tem acompanhado, não nos diz isso. Tá? Então, eu acho que é importante a gente ficar atento, porque nós temos o desenvolvimento natural, normal. Então, eu acho que o primeiro momento que a gente deveria ficar lá alerta é como é a sua prática, né? Quando você observa as suas crianças, tanto na escola ou dentro de casa, sobrinhos, você vê que o natural, o desenvolvimento típico de uma criança, quando ela completa 1 ano de idade, ela já começa a falar algumas palavras, né? Então a gente sabe que logo a primeira comunicação, vamos dizer, da criança é o choro. E com o choro ela vai depois passar pro processo de balbucio, depois o balbucio canônico, para depois começar a falar as primeiras palavrinhas, papapá, mamamá, que a gente já começa a entender e é os sons da sua língua mãe, e depois ela vai melhorando esse seu repertório, vamos dizer assim. E agora dizer que uma criança vai tardar para falar isso, a gente vai ter que pensar um pouco, mas também refletir que esse órgão, né, esse centro de controle de doenças, eles pesquisaram isso antes da pandemia, né, e a gente teria que ver o porquê eles pensaram nesses marcos, quais foram os autores que eles se basearam para eles pensarem sobre isso, tá? Mas a gente tem que analisar as nossas crianças típicas, né? O que tem acontecido hoje normalmente. Então, uma criança que não está falando com 1 ano e tiver um atraso de 2, 3, 4 meses, pode ser válido, mas passar de 6 meses a mais, isso seria um alerta, vamos dizer assim. Não vou dizer que é um problema, mas é um alerta que a gente deveria ficar atento para a gente ficar observando mais esta criança que não está falando a partir de 1 ano e alguns meses. Você entende? Uhum.
E a nossa pergunta, assim, quais que poderiam ser as causas comuns, às vezes, para que aconteça esse atraso, às vezes, da fala, né? Quais poderiam ser os motivos ali que desencadeiam isso, doutora? Vamos pensar que a primeira comunicação de uma criança, né, seria já na fase gestacional, quando a criança está dentro da barriga da mamãe, né? Então, quando a criança ela já está lá no período de gestação, dentro da barriga da mãe, ela já começa a ouvir os pequenos sons ambientais, a voz da mãe. Então, imagina, ela já tem a audição em desenvolvimento. E não é por isso que todas as crianças, quando elas nascem e saem da maternidade, elas fazem o teste da orelhinha, para ver como é que está a audição. Por quê? O conhecimento do mundo, tudo que ela está exposta, tudo que ela ouve, vai fazer com que ela desenvolva a comunicação. Então, um dos primeiros motivos que a gente fique atento quando uma criança não está desenvolvendo a linguagem, a fala, é você investigar a audição. Será que essa criança ela passou no teste da orelhinha quando ela saiu da maternidade? Depois, conforme foi passando o tempo que ela foi crescendo, ela foi amamentando, seja no seio da mãe, depois ela passou para a mamadeira, ocorre casos de otites de repetição, né? Então, alguma coisa que compromete aí a audição da criança para que ela venha desenvolver a linguagem. Então, a gente sempre pede, primeiramente, esse teste de audição para ver se tem alguma falha aí no ouvido que esteja impedindo essa criança de estar ouvindo os sons ambientais, as outras pessoas, a comunicação em si, que impede a comunicação dessa criança, a linguagem, o desenvolvimento da linguagem dessa criança. Agora, a gente tem muitas patologias que faz parte do transtorno do neurodesenvolvimento, né? Então, a gente tem que ver também, investigar se teve alguma falha, alguma alteração, algum problema orgânico, gestacional. Então, a gente falaria que seriam as questões peri e pós-natais que impeça a linguagem ser desenvolvida como as crianças típicas. O CDC tinha colocado esse marco de 50 palavras para crianças de 2 anos, né? Isso já é uma decisão mais antiga, enfim. Trocou isso agora para crianças de 2 anos e meio, 30 meses. Mas qual é a média de fala das crianças ou de domínio de palavras pelas crianças aos 2 anos? Normalmente elas falam 50 palavras, é realmente o mínimo. Normalmente as crianças que são estimuladas pelos pais falam mais do que isso com facilidade? Com certeza, crianças consideradas típicas, tá? A gente tem esses marcos do desenvolvimento, então a gente sabe quando as crianças estão na faixa de 2 anos, 2 anos e meio, elas já falam mais de 50 palavras, porque elas vão aprimorando e vai tendo essa maturidade na linguagem dela. Então, quando ela passa nessa fase de balbucio canônico e falar as primeiras palavras, e ela começa a deparar que tudo que ela aponta, que ela olha, tem um nome. Então, por exemplo, a gente sabe que todas as crianças, as primeiras palavras que elas desenvolvem são os substantivos. Depois vem os verbos, depois vem os adjetivos. Então, uma média de uma criança típica, ela falar de 30, 40 palavras, é o ideal. Agora, uma criança de 2 anos, tá? Que isso pode ser de crianças assim diferentes, porque de repente as crianças elas são típicas, mas às vezes elas têm um atraso porque é dela mesmo, mas ela passa, tá? Então uma criança de 2 anos, vamos pensar assim, 2 anos, ela não falar no mínimo 10 palavras, isso já é um sinal, né? No seu repertório ela não ter 10 palavras com 2 anos de idade, isso seria um sinal de um atraso. Aí sim valeria a pena você procurar um fonoaudiólogo para a gente fazer uma avaliação de linguagem, né, detalhada. Mas crianças
típicas, que não tenha nenhum atraso, ela falar numa média de 40, 50, 60 palavras, é muito normal e a gente vê um monte de crianças falando. Tanto é que quando você encontra palavras, crianças com 5 anos de idade, você fala, nossa, ela fala que nem um adulto, né? Ela te conta, ela te relata o que ela fez na escola, o que a professora disse. Então imagina, crianças de 5 anos, ela fala muito mais do que mais de 50 palavras, entende? Né? É uma fase nessa idade de 2 anos e meio até 4 anos, acontece um boom, né, do vocabulário, onde as crianças vão adquirindo, em média, 8 palavras por dia no seu repertório. Então imagina, 50 palavras não são muitas palavras, você entende? Para as crianças consideradas típicas. Agora, se são crianças atípicas, então a gente tem que ver aí, investigar o porquê, qual seria uma possível patologia por trás que esteja impedindo ela para ela ter esse boom do desenvolvimento do vocabulário, que é o normal, que seria o percurso natural do desenvolvimento da linguagem. Muito bem. Ó, tem uma pergunta aqui da nossa web telespectadora, o seguinte. Ela lembrou de um mito muito conhecido lá atrás. E aí ela quer saber o seguinte, se é verdade ou não que crianças que começam a andar mais cedo falam mais tarde e que crianças que falam mais cedo começam a andar mais tarde. Tem alguma relação isso ou só é mito mesmo? Olha, isso é mito, tá? Porque nós temos aqui crianças que andaram cedo e também falaram cedo, né? Como também crianças que andaram tarde e começaram a falar as suas primeiras palavras com 12 meses, né? 1 ano. Então, assim, eu não posso generalizar e dizer que isso acontece com todas as crianças. Cada criança tem o seu desenvolvimento, a gente tem os marcos, sim, mas não posso dizer que são todas iguais, né? Todas as crianças vão acontecer isso. Cada um tem, né, as suas particularidades, mas é assim, a gente faz essa questão, essa pergunta, né, por exemplo, no nosso encontro, na nossa anamnese. Mãe, com quantos anos a sua criança começou a andar? Tá? E não só o fato do andar, mas de todo o seu desenvolvimento neuropsicomotor. Ou seja, ela engatinhou, né? Não engatinhou, ela começou a dar os seus primeiros passos, isso com quantos meses? Então, por exemplo, criança que não balbucia, isso a gente já fica atento, já é um alerta para a gente, né? Porque todas as crianças devem balbuciar, independente dessas crianças serem típicas ou atípicas. Mas a ausência de um balbucio ou um repertório muito bob já é um alerta para a gente ficar atento. Agora, crianças que não andaram, né? Tardaram para andar muito tarde. Nossa, meu filho andou só com 1 ano e 5 meses. Então, provavelmente, essa criança também vai falar tarde também, tá? Entendi. Mas a gente não tem como comprovar e falar que todas as crianças que andam tarde vão falar cedo ou vão falar tarde. Depende de cada criança e depende de cada caso. É verdade. Doutora, a gente tem visto as crianças com cada vez mais acesso mais cedo à tecnologia, tablets, celulares, etc. Já existe algum estudo efetivo a respeito disso? Se isso interfere na fala da criança, se interfere positivamente ou negativamente? Então a gente pode dizer que a televisão e tampouco os vídeos, o celular, eles não vão estimular a linguagem. Mas a gente sabe que essas crianças, elas estão expostas já muito precocemente. Mas o desenvolvimento da linguagem em si é ser humano com ser humano.
é o contato com o próximo, né? Então é esse convívio, é esse olhar, é essa atenção que você dá, essa expressividade facial que você faz com essa criança, essa troca de turno de você olhar para a criança e falar como é que você tá, né? E você estimular. Agora, todo esse contato, essa troca de turno, essa troca de atenção que a gente tem entre um ser humano com outro ser humano, infelizmente, os tablets, né, a televisão, os telefones celulares, infelizmente, eles não fazem essa troca que o ser humano faz. Então, por um lado, quando é uma criança típica e ela já fica muito precocemente com essa tecnologia, eu não vejo muita vantagem em desenvolver a linguagem, muito pelo contrário, eu acho que é um prejuízo para essas crianças. E quando essa criança, ela tem aí um fator orgânico, né, ela tem um gene, vamos dizer, que nos diz que ela tem um atraso no desenvolvimento da linguagem e ela já é exposta precocemente a essa tecnologia, eu acho que vai não ajudar, mas eu acho que vai prejudicar mais a linguagem dessa criança. Entendi. Por falar em prejudicar em estímulos, ainda não sei se já tem estudos ou algo que comprove, mas esse período que nós ficamos 2 anos de isolamento e uso de máscaras, será que isso vai ter algum reflexo lá na frente, né, em algumas etapas, em algumas fases? Tá, o fato do usar a máscara, tá, eu não digo que vai prejudicar o desenvolvimento da linguagem das crianças, tá? Porque quando a gente conversa com a criança, né? Então hoje em dia a gente tem a máscara, mas a gente tem aquele capacete transparente para a gente estar comunicando, porque a gente não comunica somente com a boca, né? A gente fala com os olhos, a gente fala com a nossa expressão, com os nossos gestos. Então eu acho que esse relacionamento não vai ser a máscara que vai prejudicar o desenvolvimento da linguagem para a criança. Entretanto, para jovens ou para adultos, então na hora de você estar numa escola, na sala de aula, o que prejudica a máscara é o fato de você ouvir e compreender o que o professor ou a outra pessoa esteja falando. Então é você ter uma atenção auditiva mais atenta, porque de repente se o professor está falando com uma voz baixa e ainda ela está com uma máscara que está impedindo essa comunicação, talvez eu não vou conseguir entender melhor, né? Mas para crianças pequenas, claro, ficar o dia todo com a máscara, eu acho que vai prejudicar a inteligibilidade, a compreensão dessa informação. Mas quando você está com o pai, com a mãe, com a avó, com as pessoas próximas, você não vai estar de máscara, né? Então, subentende-se que você esteja estimulando a linguagem da criança, que você esteja conversando com ela sem a máscara, né? Então, você está tendo essa troca de informações com a criança e não vai ser um motivo para qual você vai ter um atraso de linguagem por conta disso especificamente, certo? Eu gostaria muito, doutora, a gente já está caminhando para o final, né, da nossa conversa, e eu gostaria que você deixasse os seus contatos para quem quiser conhecer um pouco mais do seu trabalho, até mesmo te contactar, né? Claro, claro, olha, eu posso até deixar aqui o meu e-mail, né, que é kellypark@gmail.com. Eu acho que eu deixei aí com o pessoal da mídia, né, o meu Instagram também, que é kellypark20. Então, quem quiser também me seguir no Instagram e fazer as perguntas em relação à fala, à linguagem, ao desenvolvimento da linguagem, eu estarei com o maior prazer para responder todas as questões, as perguntas que tiverem, mas eu deixo aí esses 2 contatos porque eu acho que são os mais rápidos, né, e que vocês podem ter acesso a mim, e se eu puder
ajudar, vai ser com muito prazer, né? E fico muito lisonjeada. Tá certo, doutora. Eu espero ter sanado as dúvidas, né? E qualquer outra informação, por favor, podem perguntar que eu estou aqui. Tá bom, Muito doutora, obrigada pela atenção. Muito obrigado pela sua participação mais uma vez com a gente aqui no Notícias do Bem. É sempre, como eu disse, né? Sempre um prazer recebê-la. Então, volte sempre aqui. Tá, joia. Muito obrigada e desejo um dia muito abençoado para todos vocês. Amém. Muito obrigada. Obrigado. Até logo. Tchau.